Nesse vídeo a gente vai falar de um assunto muito sério, da pandemia silenciosa de depressão que está se alastrando por todo o Brasil. Eu vou falar por que o Brasil é o país número 1 em casos de depressão da América Latina e vou falar por que você deve se preocupar com isso e o que você pode fazer agora, a partir de hoje, para ajudar tanto a você quanto a alguém que está sofrendo com esse quadro a recuperar o prazer pela vida e recuperar também a saúde, tanto física quanto mental. Olá, se você não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou psiquiatra clínico, né? Minha função aí é médico assistente, gosto de atender e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Bom, vamos falar sobre essa questão do Brasil, né? O Brasil é o maior país, é o país que tem mais casos de ansiedade no mundo e é o país que tem mais casos de depressão na América Latina. Muita gente fala isso, você talvez tenha ouvido falar isso já e até recentemente. O fato é que assim, a gente sabe, esses dados, eles são dados de 2012, exatamente, 2012, onde foi feita talvez a primeira e maior pesquisa mundial em termos de saúde mental. Foi uma pesquisa da OMS, né? E aqui no Brasil foi chamada de pesquisa Megacity, né? A pesquisa São Paulo Megacity, onde eles avaliaram todas as metrópoles do mundo a prevalência de casos de saúde mental, e eles foram vendo como que isso se distribuía, né? E em 2012, São Paulo, né, a grande São Paulo, foi a metrópole onde viu-se que tinha maior prevalência, né, ou seja, a maior proporção de casos de saúde mental. E o Brasil, enfim, né, nacionalmente ficou com o maior número de casos de ansiedade e na América Latina de depressão. E isso foi um dado que foi sendo repetido em algumas pesquisas desde 2012 e foi visto que assim, o Brasil e os Estados Unidos, por N motivos que a gente vai falar, eles tiveram dados sempre muito parecidos, né? Então ficou em primeiro lugar São Paulo, em segundo lugar ficou Nova York, os dados de ansiedade e de depressão foram muito parecidos. Brasil, Estados Unidos, Austrália também, que enfim, tem outras questões que a gente, né, vai falar em outro vídeo. Mas esses dados são dados já antigos, isso é uma história antiga, não é uma história nova, não é uma novidade. Mas aí, o que a gente sabe hoje, né? Então a gente sabia que antes de começar a pandemia, quantas pessoas tinham, né? Qual que era a prevalência, né, que nós chamamos, ou a proporção de depressão na população brasileira? Era uma proporção alta, parecida com a dos Estados Unidos, que era mais ou menos de 9,3%, ou seja, 1 em cada 10 pessoas tinha um quadro depressivo antes da pandemia, era muita coisa já, né? O que a gente sabe agora? A gente não tem dados tão confiáveis pós-pandemia, mas o último dado que a gente tem é de 2023, de um estudo da Covitel, que é um estudo assim, extremamente bem feito. Olha, não é tão bem feito para isso, mas é o último dado que a gente tem, onde as pessoas autorrelatavam, né, era uma pesquisa por telefone, as pessoas autorrelatavam sintomas de depressão. De acordo com esse estudo da Covitel de 2023, 17% da população brasileira estava sofrendo de sintomas compatíveis com o quadro depressivo. 17% são 35 milhões de brasileiros. Isso dá 1 em cada 5 pessoas sofrendo, não que tenha o risco de sofrer, que estava com quadro depressivo naquele momento. Mas será que é tudo isso? Não é possível, né? Talvez isso aí foi meio exagerado, a pesquisa não foi tão bem feita. Mas qual que é o lugar onde a gente pode ver hoje, né, hoje agora 2024, os dados mais atualizados? Tem vários locais, né, tem vários sites que fazem isso, mas o melhor deles é um site da CDC, né, que é um órgão americano, né, que basicamente pesquisa essa epidemiologia das doenças. Eles têm um esquema onde eles conseguem atualizar dados de saúde mental quase que em tempo real. A cada semana ou a cada 15 dias eles têm novos dados atualizados. Eles ficam fazendo como se fosse um censo em real time, e eles vão comparando isso entre os estados americanos. Isso tem tanto para depressão, para ansiedade, tem, por exemplo, para isolamento social, tem para quantas pessoas conseguem acessar o serviço de saúde. Então, assim, esses são os dados mais atualizados que tem no mundo, e é um esquema extremamente sofisticado que eles têm. Se a gente pegar a última semana, né, ou pelo menos o último mês de abril de 2024, de acordo com esse site,
que é a fonte mais atualizada. E, historicamente, os Estados Unidos têm números parecidos conosco. 13% das pessoas nos Estados Unidos tinham um quadro depressivo. Ou seja, talvez esse número aí de 17% não esteja muito longe disso que é a verdade. Então, a gente pode considerar isso como uma informação ali de que pelo menos aí 15% das pessoas estão neste momento num quadro depressivo, ou seja, 1 em cada 5, 1 em cada 6 pessoas está tendo sintomas compatíveis com depressão. E aí, muitas pessoas perguntam qual que é o motivo, né? Por que o Brasil teria, né, tão mais, por exemplo, do que outros países da América Latina? E é claro que quando a gente vai perguntar isso, ninguém vai ter uma resposta definitiva para dar para você, por isso, isso, isso. A gente tem basicamente 4 grandes fatores, né? Estou resumindo aqui, não é tão simples assim, mas seriam 4 grandes fatores. Primeiro, os fatores socioeconômicos. Assim, a gente é um país de baixa renda, a gente é um país que, bom, dentre os países de baixa renda não estamos entre os piores, mas nós temos muita desigualdade social, tem de fato muita pobreza, muita falta de acesso mesmo, né, das pessoas a sistemas de saúde particulares, né, e, enfim, essa desigualdade social e essa falta de oportunidade realmente financeira para as pessoas está associado a índices maiores de depressão? Sim, está associado. Mas até aí, se a gente pensar bem, não teria por que a gente ter mais quadros, por exemplo, do que outros países da América do Sul. Por exemplo, a Bolívia, ela teria um índice socioeconômico pior do que a gente. E a gente não tem menos casos do que eles. Pessoal, Panamá, Guatemala, países da América Central. Então, isso sozinho não teria como explicar tanto. Mas a gente sabe algumas coisas. A gente sabe que os casos de depressão, eles vêm subindo, né, ali de forma constante desde, na verdade, da Revolução Industrial, desde que o homem saiu do campo. Então, a natureza tem um papel importante nisso. Ok, mas a gente viu que a partir de 2011, 2012, em todos os países do mundo, houve um aumento, assim, marcante no número de casos de depressão. Isso foi replicado, foi na Coreia, nos Estados Unidos, foi na França, na Inglaterra, na Austrália, enfim. E claro que ninguém sabia por quê, e hoje isso já está relativamente consolidado, né? Já é um consenso que isso tem a ver com a grande disseminação das redes sociais. Em 2012 foi o ano em que o Facebook atingiu 1 bilhão de usuários no mundo. E o Brasil é o 3º maior usuário de redes sociais, isso de acordo com umas pesquisas atuais, o 3º maior usuário de redes sociais do planeta. Uma curiosidade, o Brasil é o número 1 em número de influencers no Instagram, ou seja, a gente passa muito tempo em redes sociais e isso está associado ao adoecimento mental, por N motivos, mas a gente pode citar alguns que tem a ver principalmente com os adolescentes, com a nova geração. A gente sabe que meninas, principalmente, as meninas elas sempre estão mais vulneráveis, por questões hormonais mesmo, mas meninas, elas que ficam, né, o tempo em que elas passam em redes sociais está diretamente relacionado a sintomas depressivos, principalmente ligados à autoimagem negativa. Isso, claro, né, a gente não é difícil a gente imaginar a comparação que se faz entre você, numa fase em que você está vulnerável, em relação a padrões de vida que são surreais, né? Outras coisas também, como, por exemplo, o quanto que isso vai distanciando a pessoa de contatos sociais reais, que são fundamentais para a espécie humana, né? Tinha um professor meu que falava que alimento para o corpo é pão, alimento para a alma é gente. Mais ou menos, né? Que na verdade as duas coisas são equivalentes, porque o ser humano ele precisa de ter contato social e olhando no rosto da pessoa e ter uma sensação de que você está conectado e que você pertence a algo que aquela outra pessoa também pertence, que você é compreendido. Isso é fundamental, isso é evolutivo. Por quê? Porque basicamente ao longo enfim, se a gente for acreditar, né, na teoria da evolução, ao longo da maior parte da história da espécie humana, você ficar sozinho, longe da sua tribo, era igual a estar
morto. Então, isso foi evolutivamente impregnado no nosso DNA. Então, quando nós não temos isso, isso causa para o corpo um sinal de adoecimento e um sinal de que eu estou em risco de vida. Então, esse distanciamento também está relacionado a outros fatores também que estão ligados ao nosso córtex pré-frontal, né? Ou seja, quanto mais a gente tem recompensas rápidas, a gente tem menos tempo de espera e a gente faz menos esforço intelectual para conseguir recompensas, menos atividade no córtex pré-frontal a gente tem. E qual que é o problema disso? O córtex pré-frontal, ele é como se fosse o organizador da bagunça do nosso cérebro, ou seja, ele que organiza, por exemplo, quando que uma emoção vai conseguir ser freada, quando que não. Ele é responsável pelo controle de impulsos, ele é responsável por abaixar e aquietar as partes mais primitivas do nosso cérebro, né? Que o pessoal chama aí, nome que, enfim, pegou, mas não é muito compatível, mas assim, por exemplo, o cérebro reptiliano, mamífero, que na verdade é tudo conectado, mas esta parte, isso tem a ver com o quê? Com treinamento de concentração, e as redes sociais tiram a nossa concentração. Não estar concentrado quer dizer que você não consegue controlar suas emoções e também que você não consegue se ligar com as coisas prazerosas do mundo. Então, isso são alguns dos motivos pelos quais as redes sociais estão ligadas a isso. Eu não estou dizendo que elas só têm coisas ruins, não. Redes sociais têm coisas que foram vistas muito boas para a saúde mental, principalmente quando existe algum acesso a informações e quando a pessoa ela está em grupos nas redes sociais em que ela se sente pertencente a algo, né? Mas sim, o fato do brasileiro passar muito tempo, isso é um dos motivos. Que mais? É apontado também, né, isso, enfim, vários especialistas, muito difícil da gente medir, mas a gente tem muito estigma, muito preconceito em relação a ter quadros de saúde mental. E é um preconceito que tem no mundo inteiro, né? A gente é o pior país nisso? Talvez não. Vou dizer para vocês que provavelmente o pior deles é o Japão, mas isso é uma conversa para outra hora. Mas além disso, a gente tem a questão de que depressão, ela, além de ser um sinal de fraqueza, ela pode ser um sinal de pecado, um sinal de que você está sendo mal agradecido, de que você está se afastando de Deus. Eu digo isso porque o Brasil é, assim, né, é o país com a maior população cristã, se eu não me engano, do mundo, né? Muito pouco provável que quem esteja ouvindo aqui, a grande maioria vai ter, enfim, algum tipo de religiosidade ligada ao cristianismo. Eu não estou dizendo que você que não é cristão, que você que tem outra religião, você também não está sujeito a isso. Claro que também está, tá? Mas eu estou falando especificamente dessa parte porque é a maioria da população brasileira e é uma parte que, assim, eu também sou, né? Não estou dizendo que médico não acredita em nada, não. Eu, basicamente, fui criado na religião católica e tive uma criação bastante, vamos dizer assim, ortodoxa com isso. Tem colégio de freira, aí, enfim, fiz crisma, fui comentarista de missa e eu tinha que estudar religião na escola para passar. E, basicamente, enfim, eu me considero católico, né? E basicamente tudo isso é o cristianismo, mas o fato é que quando a gente mistura saúde mental com religião, isso sempre dá errado. Ah, mas doutor, eu ouvi dizer que a fé pode melhorar a parte de saúde mental. Mais ou menos. Quem falou isso falou pela metade. Por quê? Porque depende como que você usa essa fé. Se você coloca, né, na verdade, a fé ou mesmo a figura de Deus ou de qualquer entidade maior como algo que vai te dar força, que vai te capacitar para enfrentar as dificuldades, para driblar aí os problemas que a vida vai trazer, se a gente ver a figura de Deus como digamos, um instrumento dentro de nós que nos dá força e que nos deixa, né, dignos de cumprirmos a nossa missão, né, que, na minha opinião, e eu acho que na opinião de qualquer pessoa que, enfim, interpreta minimamente a Bíblia, mais ou menos essa é a mensagem. Esse tipo de religiosidade é uma religiosidade que ajuda, né? Uma religiosidade onde você pede, onde você sabe que você não está sozinho, que tem alguém caminhando ao seu lado. Agora, quando isso é utilizado
no contexto de que depressão e ansiedade, ou qualquer outro quadro, é uma doença espiritual, isso não tem como não piorar a pessoa. Por quê? Porque, bom, se eu estou me sentindo, a depressão ela tem a ver com a perda da capacidade de sentir prazer, ela tem a ver com sentimentos recorrentes, pensamentos recorrentes de culpa, mesmo você sabendo nacionalmente ser culpado, você se sente culpado. Um sentimento de perda de utilidade, você se sente um fardo, um peso, e um sentimento de falta de esperança, ela rouba o seu futuro. Você não consegue perceber prazer no que está acontecendo agora, você não consegue lembrar que você já teve momentos bons e principalmente você não consegue ter a sensação de que isso vai mudar. Ou seja, você está preso num sofrimento eterno. E, além disso, a culpa é sua. Isso é, na verdade, um castigo porque você não orou o suficiente. Então, isso basicamente coloca mais gasolina nessa fogueira da depressão. Isso faz piorar e isso é bastante replicado em vários estudos. Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que mudar a sua religião, nada disso. Estou dizendo só que assim, eu posso garantir pelo meu, enfim, né, o fato de eu ter essa formação que não tem nenhuma relação com o fato de eu ser médico ou não, as coisas são separadas, que não existe nenhum lugar na Bíblia que fala que Deus pune as pessoas com depressão. E se alguém tiver algum trecho em que você consegue interpretar dessa forma, eu desafio para fazer uma live comigo. Por quê? Porque eu estava muito isso. E, além disso, se alguém falar para você que você precisa orar mais, ou que isso é falta de Deus, ou que existe alguma cura espiritual para isso, saiba que essa pessoa está cometendo duas coisas erradas. Primeiro, ela está cometendo um pecado. Por quê? Porque isso é usar o nome de Deus em vão e levantar falso testemunho, talvez, né? 2 mandamentos. E ela está fazendo mal à saúde pública. Quer dizer que você não vai usar, que Deus não ajuda? Sim, Deus ajuda, Deus é uma força poderosa, a fé é uma força poderosa, mas em todos os escolhidos da Bíblia, o que ele fez? Ele capacitou essas pessoas a realizarem missões quase que possíveis, né? Como Moisés mesmo, né? Teve na Páscoa aí um documentário da Netflix. Moisés falou para Deus: eu não sou digno. Mas o que Deus respondeu, né? A sarça que não né? A sarça que queimava sem se consumir. Ele disse: mas eu o escolhi. Então, peça força, peça perdão e peça energia, peça pão, assim como é a oração que Jesus nos ensinou, né? Bom, mas tirando isso, então tem esses 3 motivos que a gente falou: socioeconômicos, uso de redes sociais, a questão do estigma e da confusão com religião, e tem outra coisa que aí é um problema mundial. A gente já estava num estado que não era bom. Esse estado, ele já piorou com as redes sociais. E aí veio uma pitadinha para colocar uma cereja no bolo, né? O quê? A pandemia. A pandemia, ela fez com que a gente tivesse obrigatoriamente que adotar hábitos que são hábitos que causam depressão. Quais? A gente ter isolamento social, nós termos uma desregulação do sono. Por quê? Porque mudou a rotina, a gente ficar em casa o tempo todo, isso tudo fez com que o sono desregulasse. E insônia é o maior fator de risco para a depressão que a gente conhece. E que mais? A gente começou a se movimentar menos. E tem vários estudos mostrando, né, através de monitoramento de rede celular, que quanto menos a pessoa andava pela casa, maior o risco de depressão ela tinha. Então, muitas coisas que causam depressão foram colocadas de uma forma extremamente abrupta na gente. E isso foi no mundo inteiro. E aí a gente sabe que, estudando outras epidemias do século XX, né, epidemia do ebola, teve uma epidemia de outros SARS, né, no Oriente Médio, a epidemia mesmo do HIV, estudando desastres naturais, como por exemplo o 11 de setembro, o que a gente sabe? Que o impacto, a pegada em termos de adoecimento mental é muito maior do que o impacto causado pela própria doença física. Na verdade, em 2019, antes da pandemia, foi feito um estudo em Nova York sobre a prevalência de quadros de estresse pós-traumático, de depressão, de ansiedade. E isso mostrou que
mesmo, né, isso aí tinha passado o quê? 9, 10 anos do 11 de setembro, pessoas que não estavam presentes na região onde houve, né, de fato o acidente, pessoas que estavam morando em Nova York e em outros bairros, né, uma cidade grande lá, mesmo pessoas de Nova York que não estavam lá e que nem viram, elas tinham índices maiores de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático. Então, quer dizer o quê? Que isso é algo que deixa uma pegada, qualquer desastre ambiental, qualquer mudança brutal de rotina, isso deixa um impacto, um rastro que dura muito tempo. Por que dura muito tempo? Porque isso abala as pessoas e aí todo o quadro de saúde mental, e a depressão é um deles, eles entram num ciclo vicioso, ou seja, a depressão ela tem várias causas, e isso eu falo em outros vídeos, causas metabólicas, causas sociais, causas relacionadas à história de vida, causas relacionadas à parte genética até, mas a depressão não é um quadro dos mais genéticos que a gente tem, mas assim, o fato é que quando ela começa, ela entra num ciclo vicioso que faz com que você não saia dela. Por quê? Porque ela começa a mudar seus pensamentos, você começa a se sentir inútil, incapaz, uma pessoa digamos, desligada do mundo sem esperança, ela diminui a sua capacidade de trabalhar, de fazer coisas, tira a sua energia, ela faz com que você tenha comportamentos de isolamento por, às vezes, cansaço mental, por vergonha, ela faz com que você mude seu sono, seus hábitos alimentares, ela faz com que você adote hábitos não saudáveis, porque você está, de fato, exausto e você tem uma desregulação de sono, de apetite, e isso faz com que você tenha perdas financeiras, perdas de relacionamento, perdas de coisas importantes para você. E esse ciclo vicioso de pensamentos, comportamentos, sensações e perdas, isso vai fazendo com que você não escape do quadro depressivo. Então, se você começou a ter depressão na pandemia, isso não vai melhorar, a não ser que a gente trate. E aí vem, talvez, última causa para isso, é que nós temos um sistema de saúde muito precário em termos de atendimento de saúde mental. Por quê? Porque não tem, na verdade, né, um protocolo, né, direitinho o que a pessoa tem que fazer quando chega, né, no SUS para a saúde mental. Tem os psiquiatras, existem poucos psiquiatras, estão mal preparados, uma grande parte deles, não todos. Existe uma escassez de psicólogos? Existe também, mas eles também estão mal preparados. Não estou dizendo todos, mas sim, existe um despreparo. Então, além da falta de medicação e de todos os outros problemas do SUS. Então, tudo isso causa uma tempestade perfeita. Agora, quer dizer então que a gente vai se desesperar? Meu Deus, não tem jeito? Não. Todo pensamento de que não tem jeito é um pensamento inútil e é um pensamento muito provavelmente provocado pela depressão. Por quê? Porque a gente não deve ter pensamento positivo o tempo todo, porque isso faz a gente se dar muito mal na vida, tá? Digo que quem pensa positivo o tempo todo morre cedo e morre pobre. Isso não tem nada mostrando que é bom, mas a gente tem que ter pensamentos focados na solução, mas sem ignorar o problema. A questão é, a gente tem esse problema, nós temos essa população enfim, um em cada umas 5 ou 6 pessoas, e isso traz problemas não só do ponto de vista mental, traz problemas econômicos, as pessoas não conseguem trabalhar, mas traz também problemas de saúde física, que a gente tem que estar ciente. Não que isso vai paralisar a gente, mas isso serve para quê? Para a gente entender a importância de tratar, porque a depressão é um quadro reversível. Mas por que eu estou falando isso? Porque saiu um estudo agora, em 2024, que tem a ver com o quanto que as doenças do mundo, ou seja, todas as doenças, o quanto que elas causam de impacto na capacidade de trabalho, na qualidade de vida e na expectativa de vida. Esse estudo chama Global Burden of Disease, ele sai de tempos em tempos, teve uma atualização agora da revista Lancet, enfim. O que foi visto? Foi visto que a depressão está em número 2, né? É a segunda maior causa de incapacidade para o trabalho, ou seja, pessoas afastadas aí no INSS, pessoas que não conseguem trabalhar. A segunda causa é depressão. Por quê? Porque a depressão, ela faz alterações no seu corpo que são fisicamente detectáveis. Quando você entra num quadro depressivo, você vê só essa falta de ânimo, de energia, às vezes um pouco de tristeza, às vezes pensamentos negativos. Isso
é o que você vê ali na pontinha, mas no seu cérebro está acontecendo coisas muito impactantes e que estão desregulando todo o seu corpo. Quando você começa a sentir isso, você está tendo um processo inflamatório cerebral, mais ou menos tem uma célula chamada micróglia, você não precisa decorar, ela basicamente vira se transforma ali, é como se fosse um gremlin. Gremlin é uma coisa bem antiga, né? Gremlin seria um bichinho fofinho que você jogava água nele e ele virava um demônio, Tasmania. É mais ou menos o que acontece com essa célula. Ela é importante, mas ela começa a ver que tem alguma coisa errada, ela vira como se fosse um comedor de outras células do mal, só que ela não sabe diferenciar quais são as células do bem ou do mal, ela vai comendo o próprio neurônio. Isso faz com que? Com que a gente veja no cérebro depressivo uma diminuição, por exemplo, do hipocampo, que é a área responsável pela memória, uma diminuição pré-frontal, e ela vai liberando no sangue fatores que aumentam o risco de inflamação, fatores que deixam os seus níveis de cortisol maiores, fatores que fazem você acumular mais gordura no sangue, fatores que aumentam o risco de você ter obesidade, você ter infarto, de você ter AVC, de você ter Alzheimer. Então, a depressão, a inflamação pode causar depressão? Pode. Não são todos os quadros, mas sim, ela está ligada. Agora, o próprio cérebro deprimido, ele mantém ou potencializa isso. Então, a depressão ela é um dos maiores fatores de risco para infarto, por exemplo. E se você teve um infarto, e se você tem um outro quadro depressivo, esse é o maior fator de risco para morte pós-infarto. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa separação, né, depressão é frescura, depressão é uma coisa, né, que passa sozinho, ou que, melhor não, né, isso daí é coisa que se eu me esforçar muito e cuidar, né, só do corpo, como se tivesse diferença, né, isso vai melhorar, isso, na verdade, tem uma parte só que não concorda com isso, que é o seu próprio corpo e o seu próprio cérebro. Então, você pode ter sua opinião, mas aqui a gente está falando de medicina, né? Medicina é uma ciência da natureza, ela não está muito nem aí. Quer dizer que o quê? O seu cérebro, o seu corpo não diferencia depressão e outros quadros, mas a depressão é o principal, é um dos principais deles, faz com que você consiga produzir menos, e nesse estudo agora foi observado que em todos os países do mundo a depressão causa uma diminuição da capacidade de trabalho, e quando você tem uma diminuição da capacidade de trabalho ou de se relacionar, você tem menos anos de vida, você morre mais cedo. Na verdade, países que estão ali no nível socioeconômico do Brasil, você pode ver, tem vários gráficos, você pode ver na tela esse tipo de gráfico, dizendo que países que têm um nível socioeconômico como o Brasil, as pessoas que têm depressão, além de terem mais incapacidade para trabalhar, para fazer as coisas, não atingirem o potencial que elas têm na vida, elas morrem 12 anos mais cedo do que as pessoas que não têm. Ou seja, tratar a depressão não é melhorar a sua qualidade de vida somente, é melhorar a sua capacidade de contribuir com o mundo, a sua capacidade de sentir prazer, de se relacionar, de se sentir conectado, mas é preservar anos de vida, é preservar o seu corpo, o seu coração, é fazer com que você tenha mais anos de vida e ponto. Então isso de fato é importantíssimo. Mas, bom, uma vez que a gente viu que tem esse problema e a gente viu, na verdade, que é um problema que acomete várias áreas, o que a gente pode fazer sobre isso, né? Então, assim, se você não tem depressão, você vai conhecer alguém que tem, estatisticamente. Como é que é a postura para você adotar? O primeiro passo é você entender que a pessoa que tem depressão, ela muito provavelmente não vai querer procurar ajuda. E isso é algo que a gente precisa mudar, mas a própria depressão, ela faz com que a pessoa se encolha, com que ela tenha vergonha de si mesma, com que ela se sinta não merecedora de ajuda e que ela se isole socialmente. E dificilmente, ou não é provável, que ela vai dizer para você que ela está triste. Isso às vezes acontece, mas isso é uma coisa meio rara. O que você percebe nos sinais? Então, quais são os sinais de alerta para você perceber isso? Pessoas que começaram a ter mudanças abruptas de comportamento, em que sentido? Elas começaram a ficar muito mais cansadas para fazer as coisas do dia a dia do que elas estavam antes. Ou seja, ela está
parece que tudo está meio exaustivo, ela está fazendo menos coisas, ela está desmarcando mais compromissos sociais do que ela fazia antes. Ela está mais lenta para responder para você. Então você fala com ela, às vezes parece que ela está aérea ou que ela demora para achar as palavras. E ela está tendo alterações de peso e de sono, né? Às vezes o sono você não vai conseguir ver, mas alterações de peso muito abruptas, tanto para mais quanto para menos. Esses sinais, não estou dizendo que isso quer dizer obrigatoriamente depressão, não. Mas são sinais muito comuns na depressão. E aí a primeira coisa é você chegar para a pessoa e perguntar como é que ela está, mas nunca falar que você está sentindo ela deprimida, está sentindo que ela está deprimida. Não, você fala, olha, eu tô, não sei, né, eu te conheço, não sei, alguma coisa está diferente, como é que você está? Pode ser que isso faça com que ela fale algo, pode ser que não, mas esteja aberto para ouvir e não fazer aquilo que todo ser humano quer fazer, é um impulso nosso. Não dê conselhos. Pior coisa a fazer é você dar um conselho, tá? Não faça isso. Então, contenha um impulso corretivo, né? A gente fala assim na terapia motivacional. Então, não dê conselhos, ouça e não tente tratar essa pessoa, não tente falar que está tudo bem, não tente você arrumar uma explicação milagrosa que vai fazer com que tudo passe. Marque, se você puder, com essa pessoa um médico. Não precisa ser um psiquiatra logo de cara, eu sei que isso assusta, né? Nem um psicólogo. Marca um médico, vê como é que está essa parte, vê como é que estão os exames, e estando normais, ou mesmo que não estejam, se a pessoa falar que ela não sente mais graça nas coisas, que ela não vê que nada pode dar muito certo, aí sim. Aí é importantíssimo você ter informações de qualidade e acompanhar, andar junto com ela, ao lado, não por ela, mas ao lado dela, num tratamento, né? Então, isso é o principal, é ouvir, não aconselhar e também não querer tratar ou fazer aquilo passar rápido, porque isso é basicamente a gente tentar tampar o sol com a peneira, você poder estimulá-la e acompanhá-la durante o tratamento, caso você possa. E se isso estiver acontecendo com você? A ideia é você, primeiro, saber que se você está sentindo que você é inútil, que você é inferior às outras pessoas, que você é culpado por uma série de coisas, você tem muitos arrependimentos na vida, se você ficar pensando muito no passado e você sente que não tem ninguém que possa te ajudar e não tem nada que possa ser feito para mudar a sua situação, se você tem esses pensamentos, isso é mentira. Por quê? Porque são pensamentos extremamente generalizados, são pensamentos típicos de um quadro depressivo. Isso não é você que está pensando, é a depressão que está pensando por você. Imagina ela como se fosse ali um parasita, um ser que está no seu cérebro contando mentiras para você. Então duvide de qualquer pensamento de culpa, de inferioridade e de que não existe saída. Você duvida, por quê? Porque isso é pensamento da depressão e isso sempre é mentiroso. Por quê? Porque enquanto há vida, há esperança. E se você não vê esperança, você está vivo, aqui me vendo, quer dizer que existe um engano cerebral. Então desconfie de todo pensamento pouco útil, todo pensamento, enfim, bobo, autocrítico que você tiver. Isso é o principal. E um conselho que, na verdade, né, como eu falei, não dá conselhos, mas uma orientação, né, vamos dizer assim, que seria a mínima possível para gerar o maior impacto em termos de melhoria de sono, que é um dos fatores importantes para a depressão, tente acordar no mesmo horário todos os dias. Só isso vai mudar a sua vida? Não. E todos os dias é todos os dias e ponto. E tente acordar e sair da cama o máximo que você puder. E você não vai conseguir todos os dias. Mas você se perdoa e você tenta. Isso é, do ponto de vista de orientação única, que causa o maior impacto para melhorar o seu sono, a sua energia que a gente conhece. Mas não é isso que vai resolver. Então, assim, você reconhece, duvida, você tem que chamar esse pensamento de mentiroso. Você pode até dar um nome para esse pensamento, para a depressão, você pode até dar um rosto, desenhar a cara desse bicho, né? Pode até pensar nele como se fossem aqueles bruxos do Harry Potter, que eu não sei muito bem, meu filho gostava de ver, aqueles bruxos que sugam a sua alma. Dê um nome para isso e saiba que isso não é seu,
tá? Tente acordar todos os dias, de preferência uma hora mais cedo do que você acorda. Depois eu explico isso em outros vídeos, mas na depressão, o final do sono, ele não é o final do sono que está sendo útil para você, e procure ajuda. Saiba que isso não é quem você é, isso é algo que você tem, e se não tivesse como ajudar, não teria por que eu estar aqui falando para você, porque eu não sou uma pessoa pessimista, eu gosto de ter pensamentos realistas e um comportamento otimista. E isso é possível de ser revertido, não importa quanto tempo você está sentindo isso, não importa quanto remédio você já tomou, não importa que tipo louco de tratamento você já fez. Provavelmente você não fez o tratamento certo, e a ideia é que a gente precisa, na verdade, recuperar, acender a chama do prazer, a chama da esperança. E uma vez que a gente acende isso, essa chama também se alastra, tá? Então, não acredite nos pensamentos, acorde todos os dias no mesmo horário e procure ajuda, procure tratamento. Depressão é um quadro que suga a sua alma no sentido de tira de você coisa que é mais valiosa para o ser humano, que é a esperança. Mas se você consegue viver sem ter aquilo que é mais valioso para o ser humano, olha a força que você tem. Quer dizer que o resto você vai tirar de letra. Então, não desista, apesar do seu corpo todo estar falando que sim, é para desistir. Isso é mentira. Procure um tratamento e saiba que você não está sozinho. É isso. Se você acha que esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fazer isso por si só já vai fazer com que você se sinta melhor. E lembre-se que você não precisa se sentir bem para começar a agir. Você precisa agir para começar a se sentir bem. Até o próximo vídeo.